Então, vamos começar agora a criar os controladores, mas antes de tudo, nós vamos fazer uma coisa aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas se a gente clicar duas vezes no root, ó, a gente era para selecionar todos os ossos. Porém, como dá para perceber aqui, ó, esse aqui não está linkado. Então, vou linká-lo no peito. Agora, ó, eu mexo todos, eu consigo selecionar todos, e se eu mexer o root, ó, eu mexo o esqueleto inteiro. O que eu preciso fazer? Agora eu vou começar a criar os controladores, mas antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó. Eu vou dar um freeze na transformação de todos esses ossos, ó. Clico no Alt, seguro, clico com direito, solto os dois, freeze transform. Yes. O que isso faz? Isso faz o seguinte, olha aqui, ó. Se eu mover esse osso, por qualquer motivo que seja, e eu quiser que ele volte a essa posição, eu só clico no Alt com o direito, solto os dois, transformo do zero e ele volta para a posição original. Então ele está zerando, ó. Ele zera todo o personagem, ó. Ele volta para a posição original, certo? É para isso que serve esse Freeze Transform. Então a gente vai fazer isso nesse momento, porque depois a gente vai começar a colocar os controladores. E quando a gente coloca os transformadores, os controladores, tem coisa, a gente não consegue mais dar o freeze transform nos ossos. Por quê? Porque aí eles, se a gente der freeze transforms, eles perdem as constrições. Então, feito isso, agora nós vamos criar alguns controladores, tá? Ó, primeira coisa que eu vou fazer, viewport de topo, eu vou ligar, ó, clico com direito e vou pegar grid points aqui. E vou fazer um box. Só que, na verdade, eu vou botar cubo aqui. Ó, vou pegar e vou criar um cubo, tá? Vocês podem até criar com um valor certo ali. Vou botar 30 por 30 por 30. Não tem necessidade, tá? Mas só dele ser um cubo já tá valendo. E agora eu vou fazer uma coisa, ó. Desligar isso aqui. Vou vir aqui na minha janela de modificação, transformar em Editable Poly e selecionar todos os edges desse objeto. E colocar aqui, ó, lá aqui embaixo tem Create Shape from Selection. É isso que eu vou clicar. Shape, vou tirar do Smooth e vou botar Linear, tá? E vou dar OK. Olha o que acontece. Ele vai criar para mim, ó, um objeto que parece igual, mas se vocês apertarem F3, vocês vão ver a diferença, ó. Esse aqui é um box e esse aqui é um objeto feito de formas, ele é uma spline, tá? Então, ó, eu vou selecionar ele aqui e vou colocar Enable in Render, não, Enable in Viewport. Eu não quero que ele seja renderizado. Por quê? Porque esse aqui vai servir de controlador. E como ele é um controlador, eu não quero correr o risco de que ele seja renderizado. Ele só vai me auxiliar, mas não vai aparecer no render. Posso mudar aqui o tamanho, se eu quiser, dessas linhas, ó, para deixar menorzinho. Eu vou botar aqui 5, tá? E aqui que começa a nossa brincadeira com controladores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, Affect Pivot Only, Center to Object, tá? Então, eu centralizei o meu pivô no meu objeto. Tá? A posição do pivô em relação ao meu controlador é extremamente importante, tá? Então, cuidem isso. E agora aqui, ó, eu vou deixar ele num cantinho e vou fazer uma cópia. Por quê? Porque eu vou usar vários controladores na forma de boxes. Então, eu vou deixar ele nesse cantinho e vou criar um novo controlador. Esse meu controlador vai ser o controlador da pelvis. Então, eu vou botar aqui, ó, Control, underline, pelvis, underline, Pedrinho, tá? Então, vamos começar a brincadeira. No F3 de novo, o que eu vou fazer? Shift A e solta e clica no osso da pelvis. O que ele fez? Ele posicionou o pivô com o eixo voltado para o mundo
com a pelvis. Agora eu vou começar a editar esse controlador para que ele tenha mais ou menos a forma dessa pelvis, tá? Para isso, jamais escalonem direto, porque senão vocês vão perder eixo, vão perder pivô, vão perder proporção, vão perder tudo. Então aqui, ó, entra na tab de criação, pega os vértices e é nos vértices que a gente vai fazer essa a alteração, ó. Selecionei os vértices e aí sim eu posso escalonar. Só que vocês vão perceber que se eu fizer isso agora não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu preciso que este botão esteja aqui. Que aí ele vai posicionar no centro dos meus objetos e vai me permitir essas mudanças, tá? Outra coisa, eu vou mexer, ó, e ele já não vai mais estar centralizado o meu pivô com o objeto. Não tem problema, tá? Eu quero o quê? Que aquele pivô se mantenha nessa posição, na posição na mesma posição, no mesmo eixo, no mesmo pivô, junto com o pivô do da minha pelvis, tá? Então aqui, ó, aqui eu vou mais ou menos configurar para que ele fique próximo do meu personagem, ó. Para que ele tenha mais ou menos o volume do meu personagem, por mais que eu saiba que ele não tá com o mesmo volume, tá? Que assim eu tenho fácil acesso. Se ele estiver dentro do personagem, vai ficar um pouquinho mais complicado de selecionar. E outra que na hora de animar, eu vou pelo volume entender mais ou menos o tamanho, certo? Então aqui, ó. Então vocês vão olhar, depois que eu soltar aqui os vértices, ó, vocês vão ver que o pivô dele tá exatamente em cima do pivô da pelvis, tá? E é isso que a gente quer, porque a gente vai controlar esse osso com esse controlador. Então eles têm que ter o pivô no mesmo lugar, certo? Ah, mas tu vai girar a partir desse pivô? Vou. Esse controlador ele serve para me ajudar na hora de selecionar esse pivô, tá? Então aqui, ó. O que eu vou fazer também? Eu vou criar um sistema de cor para mim, certo? Eu não me lembro agora as cores que eu uso, mas então, se não me engano, eu uso vermelho no centro. Então eu vou pegar aqui, ó, vou deixar vermelho e agora todos os meus controladores centrais eu vou deixar em vermelho. Eu achei ele um pouquinho fininho demais, então eu vou botar 8 aqui, ó. Tá? E ele vai ficar um pouquinho mais grossinho, vai facilitar a minha seleção. Então agora nós vamos criar outros controladores, tá? Qual é o outro controlador que eu vou criar? Eu vou criar um controlador, seleciono o grid ali mesmo, de novo, e vou criar um retângulo aqui, ó. Um retângulo não, um quadrado, tá? Ok, vou ver, o pivô dele já está centralizado. E esse daqui, também vocês vão ver, ó, que ele já tem mais ou menos o mesmo tamanho do box, porque ele guarda a última configuração que a gente fez. Vou copiar ele aqui também, tá? Se não me engano, a gente não usa mais box, mas eu vou copiar para manter ali. Ctrl, underline, back, underline, Pedrinho. Esse vai ser o controlador da minha coluna. Ó. Então, o que eu vou fazer? Shift A, solta e alinha com esse ossinho daqui. O root a gente vai controlar, vai usar um controlador central, tá? Então eu não vou criar um controlador para ele aqui. Até porque o eixo dele tá junto com o da pelvis, então não faz sentido. Eu vou criar depois um controlador e depois a gente liga. Mesma coisa, ó, vou selecionar os vértices, vou mais ou menos arrumar ele aqui para o tamanho do Pedrinho, tá? Vou colocar na minha cor central e vou tá certinho ali. Agora eu vou fazer isso pro peito, depois eu vou dar uma paradinha no vídeo e no próximo a gente continua. Mas pro peito eu também vou usar o mesmo controlador, tá? Esse controlador aqui, vou copiar. Ctrl, underline chest, underline Pedrinho, certo? Shift A e linka no peito, seleciona os vértices e ajusta mais ou menos pelo tamanho do Pedrinho, ó. Vou cuidar aqui para não
atravessar esse controlador aqui, senão eles vão ficar se atravessando. E eu vou tentar criar mais ou menos uma forma aqui do peito. Uma coisa, ó, eu vou baixar um pouquinho mais, por mais que atravesse, porque depois eu vou ter o controlador do pescoço que vai ficar aqui. Então, terminar aqui, vou ir para lateral. Então, cuidem para ficar acima, para o pescoço não ficar na mesma altura aqui do pescoço. Então, ó, subir mais um pouquinho que ainda tem um espaço. É isso aí, vou botar a cor certinha. Ó. No próximo agora, então, eu vou fazer... Aqui, esse aqui ainda tá com 5, por isso, ó. Então, no próximo vídeo, eu já vou fazer o pescoço e a cabeça, que partem do mesmo princípio. Ou até... Vamos fazer já a cabeça agora. Não, vou deixar para o próximo por causa do tempo do vídeo, tá? No próximo eu faço